Podemos começar, gente? Podemos? Vamos lá, então, gente. Muito boa tarde a todos vocês que estão acompanhando a gente ao vivo aqui pelo Instagram da Melancia Pingo Doce. Aqui do meu lado, maravilhosa, Georgia Castro. Ela que é engenheira de alimentos, ela que é nutricionista. E vocês lembram da nossa caixinha de perguntas, gente? Foram várias perguntas, né, Gê? Eu já tô íntima aqui, tô chamando ela de Gê. Foram várias perguntas no Instagram da Menina do Agro, lá com o pessoal da Dani também, da Cozinha Travessa, aqui no perfil da Melancia Pingo Doce também. E aí, gente, claro, a gente ia vir aqui responder essas perguntas ao vivo, não é, Gê? Nossa, com certeza. E aí, o que nós fizemos? Nós separamos por bloquinhos e alguns assuntos, então vocês fiquem de olho que a pergunta que eu vou fazer para a Gê pode ser a sua pergunta, pode ser a sua dúvida. Então vocês fiquem de olho que a gente vai começar a responder a partir de agora, tá? Lembrando, gente, que ó, Menina do Agro está aqui acompanhando. Então se vocês estiverem ouvindo a gente, pode mandar um ok aqui pra gente, pode conversar aqui, que a gente vai estar acompanhando tudinho, combinado? Bora começar então, Gê? Porque nós temos várias perguntas, né? Pessoal, nós pedimos e o pessoal enviou. Só antes da gente começar todas as nossas perguntas, queria conversar com você um pouquinho. Quando a gente fala de Organização Mundial da Saúde, Gê, qual é a indicação para consumo de fruta, para consumo de legume, verdura também? Qual que é a indicação que nós temos? Então, a Organização Mundial de Saúde, é importante a gente falar assim, por que eu preciso pensar na Organização Mundial de Saúde? Sim. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde é aquilo que olha para a população global. Qual é a recomendação para manter um estilo de vida saudável e manter a saúde do indivíduo? Né? Qual que é a recomendação de fruta? 400 gramas por dia. O que significa 400 gramas? Né? Porque a gente está falando em grama, são quantas porções? Eu diria que são 4 unidades de uma fruta, uma maçã, uma banana, ou poderia ser uma fatia de melancia, uma fatia de mamão, né? A metade de um abacate pequeno. Então, cada porção daria em torno de 100 gramas. Então, seriam 4 porções diárias, né? Mais ou menos, tá? A recomendação sempre fica entre 3 a 5 porções diárias, porque as frutas têm pesos diferentes, né? Dependendo da época do ano e tal. Então, é importante a gente pensar que a Organização Mundial de Saúde olha a população global. Aí a Organização Mundial passa para a Organização Pan-Americana de Saúde, que é a referência do nosso Ministério da Saúde. Né? Então, o Ministério da Saúde, ele olha para as diretrizes da Organização Mundial e da Pan-Americana de Saúde, porque é o que mostra, que leva à saúde dos indivíduos. Tá. E quando a gente fala de Brasil nesse ranking mundial, como é que tá a nossa classificação aí? A gente tá comendo fruta, a gente não legume? tá comendo, a gente tem muita oportunidade de melhorar o consumo de frutas, né? O brasileiro, ele come abaixo da recomendação, tá? Então, assim, a maior parte da população brasileira consome uma fruta por dia, tá? Então, assim, a nossa recomendação é no mínimo 3 porções, de 3 a 5. Então, a gente deveria consumir no café da manhã, deveríamos consumir após o almoço, até mesmo como uma sobremesa, né? Super bacana, inclusive com preparações diferentes das frutas e também na ceia, né? Então, a gente tem que equilibrar aí ao longo do dia e manter as frutas, as verduras e os legumes também. Vocês já estão acompanhando todas as dicas da Nutri aqui, né, gente? Mas agora vamos começar. A gente separou, foram várias perguntas, tá? Nós separamos em alguns bloquinhos e a gente vai começar falando de saúde de forma geral, tá, gente? Ó, então a primeira pergunta aqui para Nutri a gente tem aqui, ó, a Pingo Doce, ela tem antioxidantes? O que são e quais são os seus benefícios? Conta pra gente, Gê. Eu vou começar falando assim, o que é antioxidante? Isso, muito bom, muito bom. O antioxidante é quando nós estamos, né, o tempo todo, a nossa vida, a gente está respirando, a gente está oxidando, porque a gente está envelhecendo a todo momento, né? Então, o nosso estilo de vida, o nosso sono, a alimentação que a gente tem, a forma como a gente vive, né, em termos de preocupação, tudo isso gera o que nós chamamos de radicais livres, que é o que leva ao envelhecimento. O antioxidante, ele combate os danos causados pelos radicais livres. Resumindo,
O antioxidante ajuda a você envelhecer de uma forma melhor. Né? Sim. Quando você tem uma ação muito forte do radical livre, você pode chegar a ter uma doença. Então, quando a gente fala antioxidante, a gente está cuidando de manter a saúde, Sim. né? Combatendo os danos causados pelos radicais livres. Agora, aonde nós temos antioxidante? Nós temos nas frutas, né? A melancia pingo doce também oferece antioxidante, como por exemplo o próprio licopeno, que confere a cor da melancia, ele é um antioxidante. Né? Ele ajuda a combater aí os danos causados pelos radicais livres devido ao seu estilo de vida, sua alimentação, sua preocupação, falta de sono, né? E a própria idade cronológica. A gente está envelhecendo, a gente está respirando para envelhecer. Sim. Né? Então, eu diria que o que faz bem, gente, não é só porque a fruta, a melancia oferece fibras, vitaminas e minerais, mas ela oferece também o que nós chamamos de antioxidantes, que são substâncias que ajudam ao envelhecimento saudável, Sim. né, com qualidade de vida. Tá. Agora, hoje uma outra pergunta que a gente recebeu aqui também é: a semente da melancia faz mal? Não faz mal. Eu adorei essa pergunta. Eu quero agradecer quem mandou essa pergunta, porque eu li as perguntas que foram mandadas. E a gente tem, inclusive, algumas regiões, populações no mundo, né, que comem as sementes e fazem farinha dessas sementes. Nossa, que diferente isso, para né? usar em preparações culinárias, né? Então tem algumas regiões do mundo que nós temos esse consumo regional, né? Então a semente não faz mal, inclusive ela é fonte de fibra, ela é fonte de vitaminas, ela é fonte de minerais, vou dar o exemplo do magnésio, do potássio, né? Então, não fique assustado, nossa, meu filho comeu uma semente, não tem problema, não vai acontecer nada. Geralmente, devido a ser uma fibra insolúvel, né? Ela é insolúvel, então geralmente ela sai também, ela é excretada, né, na hora que a criança vai ao banheiro, então não tem essa preocupação de que vai ter algum problema intestinal porque engoliu a semente. Tá. Agora, hoje o pessoal tá perguntando se é recomendado comer melancia durante a noite, né, gente? Ou pode dar algum problema de indigestão? Então, essa pergunta é de sempre, né, Fê? Assim, também tô te chamando de Fê aqui, né? Ah, fica tranquila. Porque assim, todo mundo fala isso, né? Mas isso é uma crença. Olha, eu vi essas perguntas, eu falei, não, gente, eu vou de novo buscar no banco de dados, Sim. de artigos científicos, pra ver se saiu alguma coisa nova sobre má digestão, o que estaria relacionado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, primeiro, a quantidade. Não é porque é fruta que a gente tem que comer 1 quilo daquela fruta, né? Independente de qual seja o alimento, né? Não é só fruta, qualquer alimento, né? Se você comer uma quantidade grande, você vai ter maior possibilidade de indigestão. Agora, não tem nada que mostre, do ponto de vista científico, que tem uma substância dentro da melancia que causa indigestão. Isso não tem, tá? Inclusive, eu refiz, eu já tinha feito essa busca. Aí ontem, na hora que eu vi as perguntas, eu falei, vou buscar novamente para ver se a gente acha alguma coisa nova, né? De publicação de estudos científicos, e não tem, tá? Vale a máxima do equilíbrio. A máxima do equilíbrio, eu sempre falo o seguinte, né? Observe com o que você está comendo, né? Porque de repente você está associando também, né, os alimentos, ele tem uma questão de absorção de acordo com aquele acompanhamento que você está tendo, né? Então eu vou dar um exemplo. Comer com muita gordura, aí você come muita gordura, depois você vai na melancia. A gordura é indigesta, a proteína é indigesta. A proteína, ela tem uma lenta digestão, né? Principalmente a carne, ela tem uma lenta digestão. Então, cuidar disso, né? Porque essas combinações podem não ajudar essa digestão. Tá. Agora, hoje o pessoal também quer saber se bater a melancia com água perde o valor nutricional. Ah, eu vi isso. E agora, Gê? Não perde nada, né? A gente só tem que lembrar o seguinte. A melancia, assim como outras frutas, nós temos é fonte de vitamina C, tá? Sim. Então, em 2 fatias de 200 gramas, a gente tem ali como fonte, né? Necessidade aí de 15% da necessidade diária. O que significa isso, tá, gente? É bem importante. Significa que a vitamina C, ela é um antioxidante também, assim como o licopeno. E ele tem uma degradação no oxigênio, na luz, tá? Então isso é qualquer fruta, qualquer fonte de vitamina, né? A vitamina C em específico, ela é degradada na luz e no oxigênio.
Não tem a ver se você bateu ou se você não bateu. Tá? Então, assim, prepare o seu suco e já tome. Não Tá? fica esperando. Não fica esperando ou deixa na geladeira. Tá? O ideal é bater, tomou. Se você for deixar numa jarra, deixa numa jarra escura, tampada, Sim. né? Para incidir menos luz. E aproveita para tomar no mesmo dia, né? Colocar na mesa da família, sempre levando a família a consumo do suco natural, feito em casa, da própria fruta. Eu sempre estimulo isso, sabe, Fernanda? Porque, lógico, nós temos, né, hoje uma facilidade, tem uma série de sucos processados, que é muito bacana também. Sim. Mas a gente tem que lembrar que a gente preparar o alimento, principalmente ensinar o seu filho desde criança a preparar, é muito bacana, né? São muito memórias importante. que você vai criando também, né, com a sua própria família. E se criando o hábito, né? Criando o hábito alimentar, que é fundamental, que vai para a vida toda. Tá. Né? Ô Gê, e o pessoal tá perguntando, ó, que já viu gente falando que come casca de melancia. Pode isso, Nutri? E se sim, quais os benefícios de consumir a casca? Isso, é muito bacana essa pergunta. Eu vi ontem essa pergunta. Também nós temos populações específicas que têm o hábito de consumir a casca. Tá. Então, assim, primeiro ponto, quando a gente vai consumir casca de qualquer coisa, tá? Primeiro ponto é higienizar. Tá. Higienizar a casca. Então, passar ali, pode ser uma água, pode deixar de molho com hipoclorito, tá? Uma colherzinha de hipoclorito em 1 litro de água. Uma colherzinha de chá em 1 litro de água. Você deixa ali 15 minutos. Depois você enxágua bastante em água corrente. Você limpou a casca, tá? Se você ainda quiser, porque de repente a melancia ou outra fruta veio da terra, tem aí uma sujeirinha de terra, pode até passar uma buchinha, tá? Com detergente, não tem problema. Pronto, tá limpa a casca, não tem problema nenhum. Pode consumir. O que a casca tem? A casca tem citrulina. O que é a citrulina? A citrulina é um aminoácido que faz parte da composição das proteínas e ajuda na circulação, tá? Ajuda na vasodilatação, que nós chamamos, que é a circulação, é a saúde aí relacionada à saúde do coração, relacionada à atividade física, né? Porque ajuda a questão do óxido nítrico, que é toda a dilatação para o estímulo da circulação durante a atividade física. Sim. Então isso ajuda, inclusive tem vários trabalhos que mostram aí alto desempenho em atletas com a citrulina. Ela está naturalmente presente na casca da melancia. Então pode consumir sem problema nenhum. Pode consumir sem problema nenhum. Vocês estão vendo, gente, o tanto de informação importante aqui, gente, com a Nutri? Lembrem sempre de limpar a casca direitinho e preparar. Inclusive pode fazer picles dessa casca. Tá? Tem várias preparações. Olhem essa dica aqui já da Nutri, eu amei. Hoje, aproveitando que eu tô falando aqui com você, uma dúvida que eu sempre tenho, essa é uma dúvida de menina do agro, tá, gente? Parte branca da melancia, que é o que normalmente a gente não consome, a gente joga fora, desperdiça. Pode comer aquela parte branca também? É bom? Pode. Eu vou até falar um negócio muito legal. O aproveitamento integral da fruta, gente. Isso é evitar o desperdício. É levar aí um aproveitamento integral, porque ela tem muitos nutrientes. Por que eu vou descartar algo que eu posso consumir? E essa parte branquinha, que é o mesocarpo da fruta, a gente pode fazer picles também. Tá? Pode fazer picles, pode fazer tipo, sabe aquele que a gente imita o macarrão, que faz o espaguetinho? Também dá pra fazer com... depois a gente pode até conversar com a Dani, né, que é a chefe Mega Master, para poder sugerir. Mas a gente tem ali também nutrientes que podem compor ali os alimentos, né? A alimentação, a refeição, com essa parte branquinha também. Bom saber, a menina do agro a partir de agora vai comer a parte branca também, tá, gente? Agora, Gê, e quais vitaminas a melancia possui? Então, nós temos várias vitaminas e minerais, tá? Nós temos aí na melancia o magnésio, o potássio, o fósforo, né? Nós temos também a vitamina C, a vitamina A, né? O licopeno, que eu comentei agora há pouco. Sim. Agora, é importante a gente considerar quanto que eu consumo para ter um benefício desses micronutrientes, tá? Eu sempre falo de 1 a 2 fatias. Se for 2 fatias, melhor. Por quê? Porque você tem uma quantidade já em torno de 15 a 20% da recomendação que você precisa no dia.
Então, quanto que a gente precisa no dia? Vou dar um exemplo aqui, né? De vitamina C, eu preciso de 100 miligramas diárias. Né? Então, se eu consumir 400 gramas de melancia, que são 2 fatiazinhas, tranquilo, assim, né? Nesse calor, Que tá... bota na geladeira, depois parte a melancia, come aquele negócio fresco, refrescante, coloca na boca, aquilo ali, 2 fatiazinhas, você já tem ali que você precisa já em torno de 20% que você precisa no dia, tá? De vitamina C. Agora, uma coisa que todo mundo, que é mais comum das pessoas saberem é a questão da hidratação, né, Gê? Então, assim, a gente sabe que a melancia ela é excelente para hidratação, mas assim, dá para substituir água por melancia? Então, a melancia, a cada meia fatia de melancia, eu tenho, que em torno de 100 gramas, eu tenho 92 gramas de água. É bastante. Bastante água. Tá? É praticamente assim, água com vitaminas e minerais, né? E Que antioxidantes. delícia, que delícia. Delícia, refrescante. É uma fonte de água? É uma fonte de água. Agora, substituir a ingestão hídrica, não, né? Nós temos aí, de acordo com a recomendação também da Organização Mundial, no mínimo 1,5 litro de água por dia, né? Agora, tem uma dica. Coloque pedacinhos de melancia, até mesmo da casca e da parte branca, dentro da água e bota na geladeira. Você tem uma água aromatizada, né? Então você tem ali a água da melancia com a água potável, né, na sua casa, a água do filtro potável, com sabor. Porque tem muita gente, Fernanda, que é impressionante isso, não gosta de beber água. Acha sem graça. Mas é um hábito, né? Você sabe que eu também não tomava água, gente, mas agora eu criei esse hábito. Inclusive, vocês já viram menina do agro aqui, ó, se hidratando porque tá calor, tá? Mas assim, é um hábito, né? É um hábito, é um hábito. A gente precisa incluí-lo na nossa rotina diária, né? No nosso dia a dia. Inclusive, assim, a garrafinha de água sempre ali do ladinho, né? Com certeza. Pode colocar tanto pedacinhos da polpa de melancia, como da casca, como da parte branca, né? E manter na geladeira e vai abastecendo ao longo do dia. Tá vendo? Ó, gente, ó, e ainda tem dica aqui, tá? Pra vocês acompanharem aí também. Agora, uma coisa que todo mundo fica impressionado, inclusive, gente, nem mostrei pra vocês, mas isso daqui é melancia pingo doce, tá? Melancia pingo doce. Todo mundo fica impressionado com a doçura da melancia pingo doce. Agora, o pessoal quer saber, por ela ser muito doce, ela possui mais açúcar? Não, ela não possui mais açúcar. Na verdade, assim, o dulçor da melancia, ele é proveniente não apenas do açúcar naturalmente presente. Qual é esse açúcar? O açúcar das frutas, que é a frutose. Sim. Né? Agora, o que dá a sensação de doce? É a combinação da frutose com a quantidade de água, com a quantidade de fibra, com a textura. Sim. Tudo isso é que dá a sensação. Inclusive, eu vou te contar uma história, Fernanda. A gente fez uma avaliação com um painel de especialistas na área sensorial, que faz análise do dulçor, da textura, da suculência, do frescor. E a melancia pingo doce, aí eu posso falar, porque a gente tem relatório e tudo, ela comparado com outras melancias é a mais doce. Ela de fato é a mais doce. Mas não é porque tem mais açúcar, é essa composição que é diferenciada e é controlada, né? E isso faz com que a gente entenda que ela é mais doce. Não é porque tem... E aí assim, gente, não é todo açúcar que faz mal. Né? Vamos falar... Uma outra coisa também pra gente falar aqui, né, Nutri? Tem que falar da ingestão de açúcar também, né? A gente já tá falando muito ultimamente, né? Os produtos embalados, os alimentos embalados vão começar a sair aí no rótulo com alto em açúcar, alto em gordura saturada, alto em sódio. As frutas não vai ter isso, porque é naturalmente presente, é um produto in natura. Mas não é todo o açúcar que é ruim. Então, o açúcar da fruta é um açúcar naturalmente presente na fruta. A recomendação é, posso consumir de 3 a 5 porções de fruta por dia. E naquela quantidade de porção de fruta, eu tenho uma quantidade de açúcar que está tranquilo. Sim. Né? Não há nenhum problema em relação a isso. Então, observem a quantidade e não só essa questão se tem açúcar, se não tem açúcar. Lembrando que é naturalmente presente. Exatamente. E tudo que a Nutri está falando aqui, que a gente está falando, gente, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Você precisa cuidar da alimentação de uma forma geral e manter essa questão da nutrição também. Isso. Por falar já em açúcar, a gente já vai entrar no segundo bloquinho aqui, que a gente está falando de doença, gente. Claro que não é uma coisa 100% legal, mas a gente precisa trazer algumas informações aqui. Tem uma pergunta que ele diz o seguinte, ó, eu sou diabético. Quanto eu posso comer de melancia por dia? Tem alguma restrição?
Eu já vou começar fazendo um disclaimer, né? Que a gente fala, que é o seguinte: todo indivíduo que não é saudável precisa de um acompanhamento com um profissional de saúde. Com certeza. O seu médico, o seu nutricionista. Mas vamos considerar de forma genérica, né? O diabético, ele pode consumir fruta moderadamente. Então depende de como está a descompensação glicêmica desse paciente, desse indivíduo, né? Mas a princípio não haveria contraindicação. Só que ele tem que ficar muito monitorando a glicemia com a porção de fruta que ele consome. Sim. E fazer o acompanhamento, Fazer o acompanhamento com o profissional. Então, geralmente, essa é uma pergunta que aquele profissional que te acompanha, você que tem diabetes, você que tem uma descompensação glicêmica ou mesmo uma pré-diabetes, né? Leve essa pergunta para o seu profissional que te acompanha, para que ele fale, olha, você pode consumir uma porção e não 3. Sim, né? Exatamente, gente. E, Gê, tem aqui, ó, possui algum benefício comprovado sobre prevenção de câncer, quando a gente fala de melancia? Então, eu vou falar o que a nossa agência, né, nacional de vigilância sanitária, a Anvisa, fala. O alimento, ele não cura, não trata e não previne, tá? Nenhum alimento. O alimento, ele mantém a saúde. Por isso, gente, que é importantíssimo a gente ter um estilo de vida saudável. Né? Então é atividade física, é dormir bem, né? É a questão da alimentação equilibrada. Eu posso comer um chocolate? Pode, mas eu tenho que comer a fruta, eu tenho que comer a verdura, eu tenho que comer... Então esse equilíbrio, e de uma forma muito equilibrada. E lembrando, eu gosto muito de falar isso, o que é um estilo de vida saudável? Não se esqueçam da questão social, né? Acabou de sair uma pesquisa de 75 anos de acompanhamento, Fernanda. Nossa. 75 anos de acompanhamento, 3 gerações, pela Universidade de Harvard. E foi identificado o seguinte: qual é o fator preponderante para doenças cardiovasculares, demência, né, e o câncer? É a questão da socialização. É o bem-estar, é o conforto da alma, gente. Então, assim, se reunir com os amigos, partir uma melancia, no calor, né? Nesse calor ainda. Bater um bom papo, né? É isso que, além da alimentação, além do sono, além da atividade física, o aspecto social foi o aspecto que mais impactou nessas 3 patologias ao longo dessas 3 gerações. Muito bacana isso, que aí a gente está falando de bem-estar de uma forma geral, né, Gê? Isso é muito importante também. Muito bacana. Bom, gente, agora a gente vai entrar no nosso bloquinho aqui das gravidinhas, que também participaram e enviaram perguntas aqui pra gente, tá? A primeira delas é: quais os benefícios da melancia para as gravidinhas? Pode comer, Gê, tranquilamente? Pode comer e tem que comer, inclusive. Porque geralmente as grávidas têm uma constipação intestinal um pouco mais acentuada. E aí lembrando que as frutas é fonte de fibra. Sim. Né? Então tomar água, que a melancia já tem naturalmente, e as fibras é essencial para a grávida. Lembrando que as grávidas também estão num estado metabólico acelerado, produzindo vários radicais livres naturalmente, porque ela está ali produzindo outro ser dentro dela, né? Então essa geração de um outro ser gera radicais, por isso é importante o antioxidante das frutas. Né? Então eu diria assim que é básico para a grávida comer a melancia, comer frutas, legumes e verduras. Tá. Aí a gente tem uma outra pergunta de uma mãe que já tem um bebê, já tá perguntando aqui, ó. A melancia é uma boa fruta pra gente começar a introdução alimentar das crianças? É ótima, inclusive é um paradigma que devemos quebrar. Todo mundo começa a transição alimentar, inclusive, né, eu sou muito adepta do BLV, do LV mesmo, que é a criança pegar a comida e comer com as próprias mãos. Essa experiência, Essa experiência da textura, do sabor, né? Ela mesma vai medindo a quantidade, vai entendendo quanto que sacia, né? Ontem mesmo, no final de semana, domingo, eu estava num restaurante, entrei, tinha uma criancinha com macarronada, assim, ó. Falei, gente, que delícia! É bom. Faz parte da experiência de ser criança também, né? De educação também, né? Alimentar, de criar o hábito, ela entender que ali bastou, que deu saciedade. Então a transição alimentar é muito importante que seja introduzido as frutas. E por que não a melancia, que é uma fruta que tem bastante água, vitaminas, minerais, os antioxidantes, fácil da criança comer. Sim. Tá? Pega um pedacinho, não pega um pedacinho muito pequenininho, pega
pega um pedacinho maior e deixa a criança ela mesma morder. Né? Lembrando que a transição alimentar é o momento que a criança começa a entrar na alimentação da família. Sim. Né? Então é importante essa transição para estabelecer um bom hábito alimentar. Com certeza. Gente, vocês estão anotando todas as dicas da nossa Nutri aqui? Bom, agora nós temos de esporte/emagrecimento. Quais os benefícios da melancia para quem tá aí na academia, tá treinando, tá fazendo sua caminhada? Conta pra gente. Olha, eu adoro, né, Fernanda? Porque eu sou corredora. Que incrível isso! Eu adoro correr, adoro corrida de rua, né? Adoro. E eu digo pra vocês o seguinte, a melancia, eu até já falei no começo aqui da nossa conversa, né? Da citrulina. Sim. A citrulina é um aminoácido vasodilatador que ajuda na atividade física. Sim. Tá? Na circulação, no metabolismo energético. Então, tudo que a gente precisa é fonte de energia. Sim. Né? Por que não, antes da corrida, comer um pedaço de melancia? Com certeza. Né? As pessoas comem muito uma banana. Mas pode substituir pela melancia tranquilamente. Não tem problema nenhum. Nenhum problema, porque é fonte de energia da mesma forma. Energia rápida. Entendeu? Vocês pegaram a dica aí, né, gente? Da energia de rápida absorção, que você já consome e já tem energia ali para corrida, para uma atividade mesmo que seja anaeróbica ou aeróbica, né? Sim. Tanto faz. Pode ser uma musculação ou mesmo uma corrida, uma bicicleta, um ciclismo. E a citrulina ajuda nisso. Tá. Além disso, lembrando que toda atividade física, ela produz radicais livres, né? Então lembra que o radical livre é aquilo que faz com que o corpo envelheça, que desgaste, né? Então, por que não comer frutas que têm antioxidantes naturais? Com certeza. Né? Então, assim, super bacana, tem as vitaminas, tem os minerais, tem a água para hidratação, né? Inclusive a melancia você pode preparar uma melancia para você ir tomando. Ao invés de tomar o gel de carboidrato, sim, pode ser a melancia, batida. Tá vendo isso, gente? Né? Hoje e por falar nisso, a melancia é um bom alimento para quem tá buscando aí emagrecimento, mais saúde, enfim? Então, eu sempre falo, né, do equilíbrio. Né? Então, assim, não vamos, né, colocar assim, se você comer melancia, se você comer só fruta, você vai emagrecer. Não é verdade. Vamos lembrar, tudo bem, uma fatia de melancia tem 20 calorias, 25 calorias. É muito pouca caloria. Porém, se eu comer 1 quilo de melancia, ou de maçã, ou de banana, sim, né? Então, assim, a quantidade, é a frequência de consumo, quantas vezes na semana você come. Então, não adianta também você comer as frutas e depois ir lá de madrugada e atacar a geladeira, né? Sim. E comer lá um doce e tal, ou mesmo, enfim, né? Alguma coisa que tenha um alto teor de gordura. Então, é importante a gente ter o equilíbrio. Eu não associo o consumo de fruta a emagrecimento. Eu associo a saúde. Isso que é muito importante também, né? Hoje, e para uma dieta equilibrada, quantas porções de fruta posso comer? Só para a gente reforçar, que você já falou no início aqui da nossa live, mas para a gente reforçar, quanto que a gente pode comer então? Quais são essas porções de fruta? Nós podemos comer 400 gramas de frutas por dia, que é em torno de 3 a 5 porções diárias. Tá, vocês anotaram tudo bem direitinho aí, hein, gente? Hoje, aí, pra gente finalizar, o pessoal perguntou de pet aqui, ó. Se por um acaso, se os pets podem comer melancia também. Eu dou pro meu pet. Eu tenho a Amy, né, que é uma shih tzu muito linda, muito fofinha, que vive comigo e ela adora fruta. Esse negócio que bichinho, né, que animal, não gosta de fruta, cachorro principalmente, gosta sim, basta você educar. Sim. É igual criança, tem que educar. Tem que educar. E eu tô comendo aqui a minha melancia, eu dou um pedacinho pra ela, não tem problema. Lembrando que a quantidade. Sim. E qualquer coisa também tem um veterinário ali pra dar aquele suporte, se alguém tiver alguma dúvida muito também, né, gente? Muito importante. Eu tenho veterinário em casa, porque meu marido é veterinário. Mas a gente tem que sempre falar com o veterinário, né? Com certeza. Porque às vezes também o cãozinho, ele é diabético, né? Nós sabemos que tem cãozinho diabético. Então tem que cuidar dessa parte também. Tem. Gê, ó, a gente respondeu todas as perguntas aqui. Queria agradecer muito a sua participação. É uma honra estar com você. Imagina! Que você é o máximo. Eu queria te conhecer mesmo. Ai, gente, vocês estão vendo? A menina do agro fica até com vergonha aqui. Adorei, Fê. Adorei eu também. A gente vai marcar outros conteúdos pra gente gravar aqui também, com tá? certeza. Gente, é isso. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam.
acompanharam, vocês que participaram da nossa caixinha de perguntas, que é tão importante. A gente sempre frisa aqui, né? Não é um conteúdo só produzido pela Menina do Agro, pela G... Não, tem a participação de vocês, tem o pessoal da Bácio aqui também. Então, todo mundo produzindo esse conteúdo aqui em conjunto para levar informação boa para vocês. Eu espero que vocês tenham amado, assim como a gente amou aqui participar com vocês também, tá bom? Super beijo e depois a gente vai compartilhar todos esses conteúdos, tá bom? Até a próxima. Tchau! Bye.